Aleluia! Muito bem-vindas mais uma manhã. Pastora Moana aqui com vocês em mais uma sexta-feira no nossos encontros. E o tema da semana de hoje é Deus transforma pressão em poder. Você parou para pensar nesse tema dessa semana? Para mim foi um tema muito forte. Foi um tema, assim, muito também desafiador, muito mesmo, né? Porque falar sobre pressão, falar sobre poder, uau! É forte, é forte, é forte. Mas eu fui muito impactada. Sempre que eu ministro algum tema aqui para vocês, podem ter certeza que primeiro Deus, ele falou comigo. Primeiro Deus me pegou pegou por dentro em mim primeiro. Deus primeiro me amassou e eu tô aqui hoje para transbordar sobre vocês, junto com as minhas outras irmãs que ministraram ao coração de vocês, pastora Érica, a pastora Lari, a pastora Andréia, a pastora Cris, são mulheres de Deus que transbordaram sobre você nos devocionais essa semana. E hoje é minha vez. Mulheres, um segredo espiritual pouco conhecido. Deus não responde às orações do seu povo removendo as pressões. Sabe que a gente fica orando, remove essa pressão, remove essa pressão, remove essa pressão. Deus, ele não responde às orações removendo as pressões. Sabe o que Deus, ele faz? Ele aumenta a nossa capacidade de suportar as pressões, para vencer os desafios, para suportá-los, para vencê-las. Sabe por quê? Porque Deus, ele já viu o propósito da pressão. Deus, ele já viu o propósito daquela situação que você está passando. Ele já viu o propósito. Então, ele não pode remover algo que ele viu o fim, ele viu o propósito. Nós ficamos imersas nas pressões e só conseguimos olhar as pressões, aquilo que está acontecendo. Mas Deus, que já está no nosso futuro, ele já viu o propósito que vai fluir, o poder que vai fluir após essa pressão. Você está entendendo? Então ele não vai responder às suas nem às minhas orações removendo a pressão. Não. Ele vai responder liberando sobre você graça, autoridade, força e vigor para você suportar a pressão e ser transformada na pressão. Você tá entendendo? Então, poder e pressão caminham juntos. A pressão gera poder. A pressão gera poder. Anota aí. A pressão gera poder. E quanto maior for a pressão sobre você, maior será o seu poder, o poder de Deus sobre você. Lembra quando Paulo diz: o meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas? É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Na estação que você tem sido mais pressionada, na estação que você tem sido de todos os lados, parece que tá vindo uma onda sobre você e você tá ali sendo pressionada de todos os lados. Nesse lugar que você chama de fraqueza, o poder de Deus vem sobre você, te aperfeiçoa. O poder de Deus. Você está entendendo? Quando você está vivendo em situações de pressões, você está imersa, é como se o céu fosse ativado para vir sobre você com power, com poder. Você tá entendendo? Entendeu isso? Então eu preciso que você entenda o sentido do que eu estou falando sobre pressão e sobre poder, porque no geral a pressão é como se fosse uma cerca protetora entre o caminho estreito para a maturidade. Você tá entendendo? Ela é uma cerca que te leva para a maturidade espiritual. Então não se engane, Deus, ele não vai remover as pressões, porque ele sabe qual é o propósito da pressão. Você tá entendendo? Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas com vocês, alguns potenciais que a pressão tem, e o propósito da pressão. Hoje vai ser assim, ó. Ai, coloca o teu coração aquecido com expectativas no que Deus ele vai falar com você. Lá em 2 Coríntios 4, 8 a 9, diz assim, ó. De todos os lados somos o quê? Pressionados,
mas não desanimados. Nós o quê? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe qual é o significado no dicionário sobre pressão? E eu amo ver o significado das palavras, acho que você já percebeu, né? Porque Deus, ele fala muito através do significado das palavras com a gente. E olha o que significa pressão no dicionário. Diz assim, ó: ato e efeito de pressionar, comprimir, apertar, força exercida por um fluido em todas as direções. É uma tensão. E não é verdade? É isso mesmo. As pressões, ela tem um poder de nos apertar, de nos comprimir. Mas sabe qual é o propósito de Deus? Te fazer transbordar. E aí é que tá uma chave. O que você transborda quando as pressões vêm sobre a sua vida? O que transborda de ti quando as pressões vêm? Sabe quando um copo, ele está cheio e alguém bate no copo, transborda algo, não é verdade? Então nós temos um potencial de transbordar algo sobre a nossa vida quando estamos em pressão. E aí é que existe toda uma expectativa dos céus para ver o que transborda em você a partir das pressões. Você tá entendendo? Você sabe que o diamante, eles são formados na base de uma crosta terrestre. É embaixo da terra, em pelo menos 150 quilômetros de profundidade. É onde um diamante é formado. Sabe por quê? Porque lá é onde existe mais pressão para que esse diamante ele seja formado. Que interessante. Quando eu li isso, Deus me levou a estudar como é que um diamante é formado, como é que ele é forjado, como é que ele se transforma num diamante. E eu descobri nos meus estudos, olha só, Moana cientista. E eu descobri nos meus estudos que o diamante, quanto mais profundo ele estiver embaixo da terra, mais indestrutível ele será, porque embaixo da terra é o lugar onde ele recebe mais pressão. Então, minha irmã, um diamante, um dos seus potenciais, uma das suas características é que ele é indestrutível. E onde ele foi formado? Pega aí. Onde ele foi formado? Na pressão, debaixo do solo, a mais de 150 quilômetros de profundidade. É nesse lugar que os diamantes nascem, é nesse lugar que os diamantes são formados, é nesse lugar, nas pressões da sua vida, nos lugares mais profundos, onde é mais pressionados, que você precisa transformar a partir de dentro de você diamantes indestrutíveis. Você sabe que diamante é uma das pedras mais preciosas, não é verdade? Mais preciosas, mais raras. E como elas são formadas? A partir das pressões. Então, você se torna indestrutíveis a partir das pressões. A partir das pressões. Porque se você foi formada na pressão, você vai ser indestrutível, porque você foi forjada em pressão. Então não tem pressão alguma que possa te destruir. Você tá entendendo, mulheres? Então eu trouxe aqui com vocês hoje os potenciais das pressões. Vai anotando aí, que depois eu vou te perguntar as chaves que Deus falou com você. Vai anotando. Um dos potenciais, o primeiro potencial que Deus ministrou no meu coração, que as pressões têm, é fazer o quê? Te endurecer ou te amolecer. Te endurecer ou te amolecer. Você sabe que numa panela de pressão, numa água muito quente, nós colocamos a batata, sabe? A batata que nós cozinhamos para fazer um purê, uma salada, uma maionese, uma salada de batatas. A água quente, ela faz o quê? Aquela batata dura amolecer. A pressão faz aquela batata dura
amolecer. A mesma água daquela panela ali de pressão, se nós colocarmos o quê? Se nós colocarmos o quê? Um ovo que é bem molinho, o que é que acontece? O ovo endurece. É a mesma água, é a mesma pressão, é a mesma água, é a mesma pressão. Você tá entendendo o seu espírito? As pressões vêm para mim, as pressões vêm para você, as pressões virá para fulano, para Beltrano, virá para todo mundo. Mas nós somos responsáveis em que nós iremos nos transformar. Se as pressões vão nos endurecer mais ainda, deixar o nosso coração duro, deixar com que nós fiquemos então ali endurecidas na fé, endurecidas no orgulho, endurecidas nas murmurações, endurecidas naquela situação, ou se nós vamos amolecer, ou se nós vamos ficar quebrantadas, ou se nós vamos ficar mais ainda com a nossa fé fortificada, mas o nosso coração maleável. Você tá entendendo? Então a mesma água, ela tem o potencial, ou seja, a mesma pressão tem o potencial para endurecer ou para amadurecer o crente. E aí, quem é você no meio das pressões? Você endurece? Fica com o coração rígido, pesado? Você fica rígida com as situações? Você fica amargurada com as situações, com as pessoas? Ou você tem um coração, quando as pressões vêm, maleável, quebrantado? É esse o coração. É esse coração. É esse o potencial que a pressão vem para fazer na sua vida, para transformar um coração que é duro, endurecido, em um coração maleável. Um dos potenciais da pressão é esse. E o seu coração, como tá nessa pressão? Pode falar para você mesmo, pode falar para o Espírito Santo. Nós estamos aqui nuas diante dele. Ele vê a nossa nudez, ele já sabe como tá. E às vezes quando você confessa para o Senhor, às vezes não, sempre quando você confessa ao Senhor, os céus rasgam sobre você com cura. Os céus rasgam sobre você com uma capacitação do alto para te fazer com que você ultrapasse essa circunstância que você está vivendo. Então talvez agora seja um momento de você dizer: Espírito Santo, as pressões estão fazendo meu coração endurecer. Quebra-me. Ei, essa é uma oração perigosa. Sabe por quê? Porque quando você diz para o Espírito Santo, eu me lembro, ei, eu me lembro que eu estava vivendo uma situação de pressão muito forte. Pressão na área financeira, pressão na área ministerial, pressão no meu casamento, pressão em todas as áreas, pressão nos relacionamentos, pressão, sabe quando você está cercado por todos os lados? E eu me lembro que eu fui orar. Ah, minha irmã, para que você vai inventar de orar? Porque quando você começa a orar, os céus respondem. Quando você começa a orar, algo acontece. Eu fui orar. Quando eu fui orar, eu fui dizer, rasgar o meu coração para Deus. E eu disse assim, ó: Deus, por todos os lados estou sendo pressionada. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Comecei a orar e sabe o que o Senhor gentilmente soou, fluiu no meu coração? Você pediu para ter o coração quebrantado. Ei! Essa é a forma que Deus usa para quebrantar o teu coração, a partir das pressões. A partir das pressões. As pressões são necessárias, minha irmã. Sabe por quê? Porque a partir das pressões você vai aprender o que fazer e o que não fazer com pessoas. A partir das pressões que você passa, você vai entender como deve proceder em situações, em ambientes. É nas pressões. As pressões é uma escola. Eu me lembro que o Espírito Santo falou assim comigo: você pediu para ter um coração quebrantado. Essa é a forma que eu estou fazendo para quebrantar o teu coração. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Então o potencial da pressão é quebrantar o teu coração. A pressão tem o potencial de quebrantar e de endurecer. Você escolhe
Quem vai ser você? O que você vai ser transformado nessa pressão? O que você vai ser transformado segundo o potencial da pressão que eu botei aqui? A pressão, ela revela a nossa fé. A pressão, ela chacoalha e faz com que a gente transborde mesmo o que tem dentro de nós. As pressões, elas nos revelam. Você lembra quando Jesus estava no caminho para ser crucificado? Então, chegam as pessoas, olham para Pedro e dizem assim: você é um deles. Você anda com ele. Pedro faz assim, ó: eu não, nunca nem vi. Eu não sei quem é Jesus. Sai de perto de mim, eu não sei quem é ele. 3 vezes Pedro respondeu isso. E as pessoas dizendo: você é um deles, você conhece ele, você anda com ele. Pedro estava ali o quê? Sendo pressionado. E ele sabia que se ele dissesse que era um deles, sabe o que ia acontecer com ele? Ele também iria morrer. Ele também iria sofrer. Então, naquela pressão, naquela situação que precedia a pressão que ele viveria, ele transbordou o que estava dentro dele. Ele negou a Jesus. Ele negou a sua fé. Ele negou a sua fé. Então, a pressão tem o potencial de revelar a sua fé. Quando você está pressionado por todos os lados. Quando você está pressionado a mentir no seu emprego, a mentir em uma situação, a mentir quando você está pressionado em uma situação e você transborda, você vai mentir. Você já estava dentro de você. Você está entendendo? Então, a sua fé, o seu caráter são todos revelados no dia da pressão. O que é revelado em você? O que está sendo revelado em você no dia da pressão? No dia da pressão de Pedro, ele revelou medo, ele revelou a sua fé. O que está sendo revelado dentro de você no dia da pressão? Presta atenção. Você precisa prestar atenção. Hoje o Senhor está aqui para te alinhar. Eu estou aqui hoje para liberar ferramentas para você, para te alinhar, para você passar por essas pressões sendo aprovada, para você passar por essas pressões produzindo algo específico e genuíno em Deus. O que é que a pressão revela de você? Pode pensar, eu não estou aqui hoje. Eu não estou aqui hoje para mexer com as suas emoções. Eu não quero que você saia daqui hoje emocionada. Eu quero que você saia daqui hoje transformada. Eu estou aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor que transforma. Não sou contra a sentir arrepios, a sentir a presença do Senhor, a chorar. Eu amo, eu me jogo nesse lugar. Eu amo quando a presença de Deus flui. Ontem mesmo, enquanto eu preparava essa palavra, preparei essa palavra em lágrimas. E eu sei que quando eu preparo um sermão em lágrimas, as lágrimas vão transbordar. Deus, Ele vai te tocar com quebrantamento. Mas eu não estou aqui para falar, para tocar tuas emoções. Eu estou aqui porque eu quero que você saia de um encontro com Deus não emocionada. Eu quero que você saia de um encontro com Deus transformada. Transformada com Deus. Sabe por quê? Porque basta um encontro com Deus. Basta um encontro com Deus. Basta um encontro com Deus e tudo muda. O que é que a pressão está revelando do seu coração? Incredulidade? O que é que a pressão está revelando? Orgulho. Pensa num negócio para revelar o crente, é a tal da pressão. Está revelando orgulho, murmuração, contenda, insatisfação, descontentamento, medo. O que a pressão está te revelando? Deixa a pressão ela te revelar. Deixa te revelar, porque quando o Senhor mostra, quando você tem esse entendimento do que está revelando, é o primeiro passo para a transformação. É o entendimento, é o primeiro passo. Então deixa o Senhor Ele te revelar. Terceiro ponto do potencial da pressão. Sabe qual é? Revela a nossa maturidade. Você lembra quando Judas, ele traiu ali Jesus? Você lembra quando ele entregou Jesus por poucas moedas? Logo ele se arrependeu do que ele tinha feito.
mas ele não teve um arrependimento genuíno, porque quando a gente tem um arrependimento genuíno, a gente reconstrói as pontes, a gente não foge, a gente tem a humildade de reconstruir pontes. Sabe o que é que Judas fez? Judas, ele simplesmente fugiu e se matou. A pressão revelou imaturidade. Quando você foge de uma pressão, quando você foge de uma situação, está revelando a sua maturidade. Judas, ele fugiu do lugar que ele seria pressionado, acusado, ele ia ter que aguentar os olhares dos discípulos, o olhar de Jesus. Ele não suportou o que viria após um erro, no meio do caminho da sua jornada. O que é que acontece? Ele se mata. Já Jó, quando estava sendo pressionado, quando perdeu tudo, quando perdeu seus filhos, perdeu sua herança, e a sua mulher ainda disse para abandonar o seu Deus e se matar, o que é que Jó fez? Adorou. Ei! O potencial da pressão é revelar a tua maturidade de fé, a tua maturidade em Deus, a tua maturidade espiritual. O grande problema é que tem muitas mulheres que são, na sua idade, são idades avançadas. Nas suas rugas, são rugas de idade avançada, mas não tem maturidade avançada. Vocês não, que vocês são todas espirituais, mulheres maduras, só outras mulheres aí que eu ministro. Vocês não, tá? Vocês não. Mas a grande problemática desse tempo é que as mulheres estão envelhecendo no seu exterior, mas no seu interior não estão amadurecendo. Aí sabe o que é que as mulheres querem fazer? Resolver com botox aquilo que não se resolve com botox, aquilo que é espiritual. Você tá entendendo? Você pode resolver com botox a sua carinha linda. E eu amo, tá, gente? Fiz semana passada. Amo! Mas existem coisas em Deus que não é o artificial que vai resolver. É o profundo, é o quebrantamento. O teu posicionamento no dia da pressão vai revelar a tua maturidade, vai revelar a tua fé, vai revelar o teu posicionamento, vai te transformar. Você tá entendendo, mulheres? Sabe o que eu tenho para compartilhar com vocês? Talvez vai ser uma palavra bem dura, mas necessária, porque essas palavras transformam. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22, 31, 32, que diz assim, ó: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você está entendendo que Jesus chegou para Simão, ele ainda não era Pedro, chegou para Simão e disse assim: Simão, Jesus aqui lembrou a ele o nome dele antigo, que era Simão. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, Satanás me pediu para te peneirar. Aí sabe que Jesus diz assim para ele, ó: eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, sabe o que significa a palavra se converter? Se transformar. Você tá entendendo? Quando você se transformar, você vá e fortaleça os seus irmãos. Mulheres, aqui eu leio uma palavra-chave com você específica, Jesus aqui dizendo: eu não te livrei da peneira de Satanás. Eu não impedi Satanás. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. A presença do Senhor que eu estou sentindo aqui, que transborde sobre você. A presença do Senhor transborde aí onde você estiver, minha irmã. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixa a presença do Senhor te tocar. Se você não ora, comece a chamar o Espírito Santo
para transbordar no teu ambiente. Ora, madabassoirás. Doce Espírito Santo, flua com a tua presença. Ei, haverão pressões que Jesus não vai nos livrar. Você precisa entender. Haverão pressões que Ele não vai nos livrar. Ele vai permitir que a gente seja pressionada. Ele vai permitir que nós sejamos peneiradas, mas Ele estará conosco. Aqui ele disse a Pedro que estaria sendo o seu intercessor. Nós temos hoje o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, o nosso consolador. Nós não estaremos sozinhas. E o propósito, Jesus já liberou o propósito. Jesus disse a Pedro o que ia acontecer e liberou o propósito. O propósito é que a tua fé não desfaleça e que você seja transformado. Aqui eu entendo com você que as pressões vêm para que a nossa fé amadureça, para que a nossa fé cresça e que a gente o quê? Não desfaleça e que a gente o quê? Seja transformado. Tem 3 pontos aqui. A fé amadurecer, para que a gente não desfaleça e que a gente seja o quê? Transformado. Então eu preciso que você entenda algo hoje, minha irmã. E eu preciso desmitificar esse evangelho falso, esse evangelho nojento que está sendo pregado, dizendo que nós só vamos ter bonanças, prosperidade, que não teremos aflições, que seremos sempre super mulheres, que não passaremos por dores. É mentira e do diabo. E quem prega isso não é de Cristo. Eu estou aqui hoje para te dizer que o evangelho é mais sobre pressão, é mais sobre dores do que prosperidade. Minha irmã, o lugar que a gente vai ter prosperidade é paz genuína, sem nenhum problema. O lugar que a gente não vai ter dores alguma é no céu, é na nossa casa, no nosso lar. O grande problema é que nós achamos que a nossa morada eterna é na terra, quando não é. A nossa morada é no céu. É lá que você vai ter férias, minha irmã. É lá que você vai ter férias. Aqui na terra não. Enquanto você estiver na terra não teremos férias. Enquanto não estivermos na terra, sabe o que vai acontecer? Por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Enquanto estivermos na terra, é assim. I'm sorry se eu agora destruí o evangelho que você tinha na sua mente até hoje. I'm sorry, mas eu não estou aqui para pregar mentira. E se te ofender, que você saia ofendida e transformada desse encontro. Jesus foi bem claro com Simão. Jesus foi bem claro e ele ainda lembrou a natureza antiga de Simão, chamando ele de Simão. Ele era Pedro e Jesus fez questão de dizer Simão, lembrando a natureza antiga dele. Satanás vai te peneirar. Satanás vai te peneirar. Meu irmão, você sabe como é que peneira o trigo? Eu vou te dizer como peneira o trigo. Pega-se o trigo junto com o joio, porque eles crescem juntos, o trigo e o joio, e coloca, sabe aonde? Numa peneira. E o peneirador de trigo vai ali, ó, peneirando, amassando junto numa peneira. A peneira é bem fininha e vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai amassando, vai amassando. Como ele sabe como ele sabe quem é trigo e quem é joio quando é passado pela peneira? Porque do trigo sai sementes e do joio vira palha e se desfaz. Passou pela peneira, se quebrou, se desfez, a fé desfaleceu, aquela mulher fervorosa acabou, apagou, porque a pressão não aguentou a pressão, ela se desfez. Ou frutos, porque quando você passa pela peneira e você transborda frutos, minha irmã, esse é o ápice da maturidade espiritual. Quando você passa por situações e você transborda frutos. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a minha mãe, Deus levou para si, eu não perdi, porque em Deus nós não perdemos nada. Deus tomou a minha mãe de volta para si. Fazem 8 meses, eu estou aqui hoje. E eu lembro que as pessoas chegavam para mim e diziam: como você vai suportar pregar ainda? Como você vai levantar dessa cama? Como você vai ainda fazer isso? Eu disse: minha irmã,
Minha irmã, é agora que eu preciso manifestar em ações tudo aquilo que eu falo com as minhas palavras, tudo aquilo que eu prego. É agora que o céu, as testemunhas no céu estão com expectativa do qual será o meu posicionamento no dia da pressão. É no dia da pressão que você revela qual é a sua fé, a sua maturidade. É no dia da pressão que você revela se você vai desfalecer ou se você vai crescer. Você tá entendendo? Então Jesus chega para Simão e diz: Simão, I'm sorry, me desculpa, mas eu não te livrei da peneira de Satanás. Eu orei por ti. Ei, muitas vezes Deus não vai nos livrar das pressões, mas eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que importa, minha irmã. É isso que importa. Ele estando conosco, a gente passa por peneira, a gente passa por fogo, a gente passa por tudo e nada vai nos queimar. Você tá entendendo? Ali Jesus estava dizendo: Pedro, tu vai ser moído. Pedro, tu vai ser sacudido. Pedro, vai ser um teste de resistência. A pressão é te moer, te sacudir e fazer um teste de resistência. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Jesus te dirige a Pedro, como eu disse para vocês já, chamando ele de Simão. Ei, Pedro, não volta a ser Simão, tá? Não volta à tua natureza antiga, tá? Tu és Pedro. Tu foi transformado. Tu recebeu ensinos de mim. Tu caminhou comigo lado a lado. Agora é a hora, na peneira, de você transbordar tudo aquilo que você aprendeu. Tá entendendo? A peneira é a hora, a pressão é a hora, as pressões é a hora que você vai ter que transbordar tudo aquilo que você fala. Você vai ter que transbordar no seu agir. Ah tá, pastora, agora me diz o propósito. Você já falou, eu já falei sobre o potencial da pressão, qual é o potencial que ela tem em nós. O propósito, agora eu vou falar 3 propósitos específicos. Nos abater. A pressão tem o propósito de nos abater. Como assim, pastora Moana? Deus, ele é um masoquista, vai nos abater. Não. Abater o orgulhoso. Pensa, quando uma pressão só termina em alguém que é orgulhoso, quando ela está bem humildezinha, bem quebrantadazinha. Sabe por quê? Porque Deus não suporta ficar longe de nós. E o orgulhoso, o soberbo, Deus, ele o quê? Fica distante, ele não suporta. Você tá entendendo? Então, Deus, ele nos quebra. Ele nos quebra para nos abater, abater o nosso orgulho, abater o nosso ego, abater nossa independência. Você tá entendendo? Esse é um dos propósitos da pressão, abater tudo aquilo que você está cheia de si, até que você se esvazie e seja cheia dele. As pressões nos transformam, minha irmã. As pressões nos transformam. Segundo o propósito da pressão, sabe qual é? Nos amadurecer, como eu já disse. Terceiro, nos promover. Sabe o que aconteceu com Simão? Sabe o que aconteceu com Pedro depois que Satanás o peneirou? Lá estava Pedro depois de ter sido peneirado. Lá estava Pedro depois de ter negado a Jesus. Lá estava Pedro pregando pela primeira vez na igreja primitiva, pregando o evangelho para muitas pessoas, onde desceu o Espírito Santo e todos foram batizados em línguas. Lá estava Pedro depois de ter sido peneirado. Depois que você é peneirada, minha irmã, depois que você é pressionada, você sofre um upgrade em Deus. Deus, ele te promove para um nível avançado de espiritualidade. Deus, ele te promove. Deus promove as tuas cicatrizes. Deus promove as tuas aprovações diante do céu e diante dos homens. É assim que Deus faz. Então, um dos propósitos das pressões é te promover. E eu quero falar muito sobre isso, te promover. Eu sempre detestei essa palavra, promoção, porque me remete ao evangelho falso, de prosperidade, do eu.
Mas quando o Senhor falou, não, filha, Deus, Ele falou comigo. Porque eu dizia, Senhor, eu não suporto essa palavra. E o Senhor disse, mas eu faço isso. Eu faço isso, eu promovo os meus filhos para um novo nível em mim. E eu mesmo me responsabilizo de promovê-lo diante dos homens para que através dele vejam o poder manifestado a partir das fraquezas. Você está entendendo? Então, quais são o terceiro e último ponto? Quais são os posicionamentos que eu e você devemos ter no meio da pressão? Eita, agora que o bicho vai pegar. Os posicionamentos que eu preciso ter e que você precisa ter no meio das pressões. Primeiro posicionamento: render-se. Render-se e arrepender-se. Você vai precisar se render. A gente muitas vezes quer correr das pressões, enquanto a gente corre, o processo é o quê? Atrasado. Porque você não tem como fugir, minha irmã. Você só vai atrasar o processo. Você não tem como fugir. Então você precisa se render ao processo. Se render às pressões e deixar que as pressões cumpram todo o propósito que ela veio. Porque a pressão, minha irmã, é um campo fértil. É um campo fértil. As pressões são pedagógicas. É um campo fértil onde você é lançado e ali frutifica. Mas o teu posicionamento é que vai promover uma frutificação ou a falta dela. Você está entendendo? Então você precisa render-se. Você, quando se rende, você faz o quê? Arrepende-se. Primeiro ponto que eu sei que uma pessoa se rendeu às pressões, se rendeu aos processos, é quando ela se arrepende. E quando eu vejo que uma pessoa se realmente está rendida aos processos, é quando essa pessoa, ela pede perdão a outras pessoas. Esse é o ápice da humildade. Quando você pede perdão a outras pessoas, mesmo quando aquela pessoa te ofendeu, te machucou e o teu coração está machucado e ofendido. Gente, a gente tem que ser bíblico. Nós precisamos voltar às escrituras. A Bíblia diz assim, ó, se você sabe que seu irmão tem algo contra você, vai nele, pede perdão. Você sabe que ele tem algo contra você, você vai lá nele e você pede perdão. Você está entendendo? Então nós precisamos voltar à Bíblia. A gente fica ali, não, mas foi ele que fez algo contra mim. Se ele tem algo contra mim, então ele que vem até mim. Ei, minha irmã. Ei, comigo, os jogos mortais, eu já expliquei para vocês que é jogos mortais, mas tem muita gente nova, eu vou explicar de novo. Aqui, mulheres, nos nossos devocionais, a gente brinca de algo chamado jogos mortais. O que é isso, pastora? Jogos mortais. Jogos mortais é aquele que despertou primeiro, aquele que viu o problema primeiro, aquele que viu a situação que está errada primeiro, é aquele que vai primeiro se transformar, é aquele que vai ser primeiro o reconciliador, é aquele que primeiro vai se humilhar. Então esses são os jogos mortais. Esse é o meu evangelho. Aquele que é o menor é o maior, aquele que é o mais servo é o maior. Você está entendendo? Aquele que mais se humilha é o maior. A matemática do céu é assim, I'm sorry, não dá mais para correr, as pontes foram quebradas, minha irmã. Então, o propósito, o posicionamento que você deve ter, a primeira chave é render-se e arrepender-se. Render-se e arrepender-se. Diferente de Judas, Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu e fez o quê? Frutificou. Pedro frutificou porque se arrependeu. Então talvez as pressões da vida tenham te mostrado o teu coração que ainda está duro, orgulhoso, tem transbordado coisas de você, que você está envergonhada. Então o primeiro ponto é arrependa-se. Arrependa-se. Renda-se e arrependa-se. Quando você se arrepende, há recomeços para a sua vida e para a sua história. Segundo, adore. Adore na pressão. Adore na pressão. Adore na pressão. Lá em Atos 16, a partir do versículo 22, diz assim, ó. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas. E eles fossem o quê? Eles fossem o quê? Açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram o quê? Paulo e Silas lançados na prisão. Você está entendendo?
Paulo e Silas, porque libertaram a mulher dos demônios. Sabe o que acontece com eles? Eles foram açoitados, sem roupa. Depois disso, eles foram o quê? Enviados para a prisão. Sabe o que acontece na prisão? Pensa numa pressão que esses dois estavam vivendo, porque estavam pregando o evangelho. Sabe o que acontece na prisão? Simplesmente, eles começam a adorar. Eles começam a adorar. Qual é o seu posicionamento nas pressões, minha irmã? Qual é o seu posicionamento na pressão? Nós precisamos adorar. Adorar, tem uma música que diz assim: se está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está clamando, louve. Eu não sei bem a música, mas eu lembro que tem essas duas palavras. Simplesmente louve. Sabe o que é que acontece quando Paulo e Silas começam a adorar na prisão? O poder desce do alto, minha irmã. Simplesmente desce um poder do alto. As celas são abertas. A presença de Deus te toque. Sabe o que falta talvez para que as pressões, as prisões sejam abertas onde você está, no seu coração, nessa situação? Você adorar. Porque quando nós adoramos, as coisas acontecem. Porque quando nós adoramos, os céus descem. Porque quando nós adoramos, as coisas rompem. Paulo e Silas começaram a adorar, desceu o poder do céu, romperam as prisões, minha irmã. Adore nas pressões para que as prisões sejam rompidas. Adore nas pressões para que as prisões sejam rompidas. Adore nas pressões para que as prisões sejam rompidas. Adore. Sabe o que é que acontece? Paulo e Silas não fogem da prisão. E o carcereiro então se converte. Ali mesmo o carcereiro é batizado. Paulo e Silas vão pregar na casa do carcereiro. E toda a família daquele carcereiro é convertida pelo poderoso evangelho que parte das pressões. Você está entendendo? Você está entendendo como Paulo e Silas frutificaram numa prisão depois de ter sido açoitados? Aí tu tá aí, minha irmã. Tu nem foi açoitada, tu nem foi presa e tá aí murmurando, reclamando. Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão e açoitados por causa do evangelho. E eles estavam adorando. E por muito menos nós murmuramos. E por muito menos nós retrocedemos. E por muito menos nós reclamamos. E por muito menos nós endurecemos. Ei, adora, ora, clama, se aprofunda mais na pressão. A pressão vem com o potencial de te aprofundar mais em Deus. Terceira chave, a pressão precisa revelar a tua convicção. Teu posicionamento de convicção na tua pressão precisa ser revelado. Quais são as tuas convicções? Sabe o que aconteceu lá em Daniel 3, 16 ao 30? Sadraque, Mesaque, Abednego precisavam adorar a um Deus que não era o nosso Deus. E eles se recusaram a adorar. Sabe o que acontece? O rei manda lançá-los numa fornalha quente. Numa fornalha quente, sabe o que é que eles respondem para o rei? Olha, eu vou ler para vocês porque isso é muito forte. Olha o que eles respondem. Recandarabaçoeraras. Ei, rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar dessa fornalha. Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó rei. Ele nos livrará. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, sabe o quê? Que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ei,
Só alguém que tem muita convicção no Deus que serve ia responder dessa forma, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Só alguém que anda com convicções. Eles disseram para o rei assim, ó: ei, rei, se Deus quiser, ele nos livra da fornalha, dessa pressão. Se ele não quiser, nós não estamos nem aí, nós vamos continuar adorando ele. Ele é que sabe o nosso destino, ele é que sabe como tem que mover. Qual é a convicção em Deus que revela de você quando você está numa fornalha ardente sendo pressionado? Qual é a convicção? Ela simplesmente se vai como uma água? Ai, agora eu nem sei mais quem Deus é. Ai, Deus não me ama. Ai, Deus não me quer. Ai, ninguém me ama. Ai, Deus está fazendo isso comigo. Ei, qual é a convicção que é revelada de você no meio da pressão? Responde para você, por favor. Responde para você. Qual é a convicção que é revelada em você a partir das pressões? Sabe o que é que acontece com Sadraque, Mesaque, Abidnego? O rei manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Sabe o que acontece? Eles são lançados lá. Quando o rei pede para abrir a fornalha para ver eles, as pessoas que estavam ao redor foram queimadas pelo fogo que era tão grande. Mas quando ele olha, ele diz: peraí, eu joguei 3, mas eu tô vendo 4. Eu joguei 3, mas eu tô vendo 4. Sabe por quê? Porque quando você tem convicções no meio das pressões, os céus são ativados em teu favor. Os céus são ativados ao teu favor. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres da fornalha, mas não impedidos de entrar nela. Você está entendendo? Livres na pressão, mas não impedidos de entrar na pressão. Sabe o que aconteceu? O rei manda chamá-los. Quando o rei chama, ele simplesmente lança uma nova lei. Ninguém pode defraudar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque esse Deus é verdadeiro. A tua convicção vai revelar o poder que há no céu. A tua convicção, pensa, há uma expectativa na terra quando o crente passa por pressões. Há uma expectativa nos teus familiares quando você, que é crente, passa por pressão. Há uma expectativa no teu marido incrédulo quando olha para você passando por pressões. O que é que você transborda? Qual a convicção que ele pode ver em você quando você passa pelas pressões? O que é que você transborda, minha irmã? Convicção ou falta de convicção? Ou você é levada por todo o vento? Qual é a convicção que transborda no meio da pressão? Qual é a convicção? Eu estou falando de 3 jovens que estavam sendo lançados numa fornalha e mantiveram a convicção em Deus. Aí eu venho falar de uma mulher toda enrugada, com mais de 40 anos, que não tem uma maturidade de ter uma convicção em Deus, em que desfalece na primeira leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea pressão. Você desfalece, sua fé desfalece, suas convicções desfalecem. A Bíblia é mentirosa, Deus não existe. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ei, qual é a convicção que é revelada? A teu posicionamento no dia da pressão vai revelar a convicção. E se tu tiver uma convicção firme em Deus, vai frutificar. Se não tiver, minha irmã, se não tiver, vai envergonhar a tua fé. Quarta e última chave do posicionamento no dia da pressão. Profundidade. Eu gosto dessa palavra. Se tem um trato, um pacto que eu fiz com Deus, foi: Deus, eu não quero ser só mais uma na multidão. Não, Deus. Eu não quero andar só com as águas nos meus arteiros. Eu sei que tem mais, todo dia tem uma nova porção. Todo dia tem uma nova pressão. Quer uma nova porção de Deus? Quer ser profunda em Deus? Se prepara para ser pressionada. Se prepara. Quer poder de Deus? O problema é que você quer o poder de Deus, mas esquece que o poder, que a pressão precede o poder. A pressão precede o poder. Quer ser profunda em Deus? Se prepara, minha irmã. Se prepara para ser pressionada por todos os lados. Se prepara. Ei, tava Ana ali, a mãe de Samuel, infértil,
E naquele tempo uma mulher que não gerava era tida como galhos secos, era a vergonha da casa. Onde ela passava as pessoas sabiam. Estava Ana subindo todos os anos. A história da Bíblia diz que eram 20 anos já ela subindo para pedir um filho a Deus. E além de estar ali sofrendo já com a sua esterilidade, tinha uma mulher que gerava. Feito uma coelha. Sabe coelho que tem filho atrás do outro? Era Penina. Penina gerava todo ano. Todo ano Penina estava ali tendo filho. E era outra mulher do marido de Ana. E Penina estava ali debochando de Ana. Sabe o que acontece? Ana está sendo pressionada. Eu e você tinha desistido, porque sabe o que? Ela tinha que andar quilômetros para chegar até o lugar que era feito os pedidos. Era uma vez no ano só. Era só uma vez no ano que ela podia subir ali junto com seu esposo para levantar sacrifícios para Deus e fazer suas orações. Uma vez no ano. A história da Bíblia relata que ela já subia há 20 anos. Ei, ela está sendo pressionada. E simplesmente o que ela faz? Constantemente ela subiu para fazer os seus pedidos, mesmo sendo pressionada. Ana, mesmo sendo pressionada, estava ali, todos os anos, querendo ser mais profunda. Querendo ir mais profundo. A pressão, minha irmã, tem que te levar a uma profundidade. O grande problema é que você está sendo pressionada e você desiste. Você está sendo pressionada e você esmorece. Você está sendo pressionada e você para de orar. Quando a pressão vem, você tem que continuar orando. Tem que ir mais profundo. Tem que ir mais profundo. Ana descobriu o segredo: constância, profundidade, oração, quebrantamento. Você está entendendo? Então você precisa ser profunda. Quanto mais você for profunda em Deus, você encontrará um lugar de intensidade, de poder e de pressão. Quer ser profunda em Deus? Se prepare para ser pressionada. Quer ser profunda em Deus? Se prepare para renunciar. Quer ser profunda em Deus? Se prepare. Se prepare. Tem certeza que quer ser? Eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, eu quero ser profunda com o Senhor. E eu me lembro quando eu fiz esse voto, eu ouvi do céu: então se prepara. Então se prepara. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai quebrar nas suas pressões. Toda aquela mulher que Ele quer levantar, primeiro Deus, Ele quebra. Todo homem e mulher de Deus que Deus Ele quer levantar, primeiro Ele vai quebrar. Primeiro Ele vai quebrar, Ele vai desfazer, Ele vai desconstruir, para depois reconstruir, para depois refazer do seu jeito, do seu modo. Você está entendendo? Quer ser profunda? Então deixa as pressões. Deixa as pressões te aprofundar, minha irmã. As pressões vêm com esse potencial, com esse propósito, te aprofundar. Ana se aprofundou na presença de Deus ao ponto de Eucana, ao ponto de achar que ela estava bêbada, de tão profunda, de tão cheia que ela estava do Espírito, de tão cheia que ela estava de Deus transbordando. Deixa as pressões, minha irmã, te aprofundar. Deixa as pressões revelar tuas convicções. Deixa as pressões te fazer adorar. Qual é o teu posicionamento no dia da pressão? Responde para você. Pastor, o meu posicionamento foi: eu não adorei, eu não orei. Lembra do primeiro que a gente fez? Renda-se, 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 arrependa-se, renda-se. Pastor, eu não adorei, eu murmurei, eu reclamei. Renda-se, arrependa-se, recomece. Renda-se, arrependa-se, recomece. Você está entendendo? Eu sinto hoje muito forte no meu espírito. Já era para eu ter terminado a live, mas eu preciso liberar algo para você. O Senhor está chamando essas 1.600, quase 1.700 mulheres aqui para um nível mais profundo de Deus. E o start para um nível mais profundo é, sabe o que? Não desfalecer no meio das pressões. Não desfaleça. Sabe por quê? Porque o próximo nível está bem adiante de você. O próximo nível está bem adiante de
de você. Foram depois das pressões que eu vivi na minha vida, depois de processos que me pressionaram até um ponto de eu dizer, eu não vou aguentar. Até que o Senhor disse, é esse o ponto de partida. Quando você diz, eu não vou aguentar, é nesse momento que o Senhor, Ele vem sobre você. Quando você se rende e sabe que nada pode e você está dependente do Senhor, esse é o ponto de partida do céu. Quando você diz, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não aguento mais, o céu reage com força, com ousadia, com intrepidez, porque o poder dele se manifesta na sua fraqueza. Esse é o poder da pressão. Esse é o poder que emana da pressão. O Senhor quer te levar a níveis mais profundos, minha irmã. O Senhor quer te levar a níveis mais profundos nele. Então não desfaleça, não esmureça no dia da pressão. No dia da pressão, aprofunde-se mais. No dia da pressão, renda-se mais. No dia da pressão, se quebrante mais. No dia da pressão, tenha mais convicção. No dia da pressão, seja transformada em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, estou aqui com as minhas irmãs, Senhor, que estão sendo pressionadas por todos os lados. Mas nós sabemos que as pressões produzem frutos. E nós estamos aqui, Senhor, dispostas a produzir frutos dignos, Senhor. Nós queremos frutificar. Nós queremos frutificar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a nossa fé não desfalecer, assim como o Senhor disse para Pedro, que estaria orando para que a fé dele não desfalecesse. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda que a nossa fé não desfaleça, que as nossas convicções não esmureçam. Nos ajuda, Senhor, a orar, a adorar, a se aprofundar em Ti. Em nome de Jesus, receba esta manhã, minha irmã, ousadia, intrepidez, coragem, perseverança, fé, maturidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Amo minhas maravilhosas. Deus abençoe você. Quero te pedir algo. Faz um print, coloca a palavra-chave que Deus mais falou com você. Me marca que eu vou repostar alguns. Vai lá nos comentários e coloca as chaves, que a live vai ficar salva. As chaves que Deus mais falou com você. Faz um print. Ora por mim, estou viajando hoje para ministrar ali em Boston. Se você está em Boston, te encontro lá, encontro marcado. Ora por mim, pela minha casa, pela minha família, tá bom? Amo minhas maravilhosas. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, sexta-feira, tá bom? Love you!